Vem curtindo a ideia. Roberto Simões, aqui é o canal do Eu Contemporâneo. E nós vamos gravar mais uma aulinha, vamos conversar sobre quem você pensa que é. E a gente vai começar pensando isso, analisando a ideia do estresse. O estresse não é algo deletério, o estresse não é um mal, o estresse não é uma doença. O estresse é uma resposta inata do organismo, muito importante. Sem o eixo de estresse, você não estaria agora aqui trocando ideia, me ouvindo. Nós somos herdeiros de ancestrais, nossos bichos, que desenvolveram uma resposta inata para sempre que o organismo se entende em perigo, que vai morrer. É o eixo do estresse. O eixo é formado por 3 glândulas: hipotálamo, hipófise e a adrenal em cima dos rins, as duas primeiras no cérebro. Eles vão liberar hormônios até que chegue na suprarrenal. A suprarrenal vai secretar o principal hormônio do estresse, que é o cortisol. E esse hormônio cortisol vai ter respostas fisiológicas, psíquicas, portanto neuronais, inatas. Quais são? Pupila dilata, sangue vai para a musculatura esquelética, preparando para lutar ou para fugir, tensiona a musculatura. Ele vai fazer com que a frequência cardíaca e respiratória se acelere, aumente, para mandar mais cortisol, vai mandar mais sangue, também mais oxigênio. Tudo preparando o organismo que se pensa ou está realmente num limiar de perigo, de vida, para lutar ou para fugir do inimigo. Seja ele real, físico ou imaginado. Ah, beleza, Beto. Entendi. Como que isso ocorre? Ocorre da seguinte forma: o seu organismo percebe um agente estressor, calor, frio, um cara com uma 12 na sua frente, um predador, você predador avisando a presa, um barulho da samambaia do seu lado. Tudo isso prepara você para lutar, para fugir. Isso é inato, não há o que você fazer. A resposta de luta ou fuga é de tudo ou nada, não tem uma meia resposta de luta ou fuga. E ela possui 3 fases. A primeira fase é a fase de alarme, quando o seu organismo detecta um agente estressor. Coisa simples, idiota. Tá calor, onde você está? O seu organismo detecta o calor, você tem neurônios aferentes que aferem o mundo, nesse maior órgão do seu corpo que é a pele. Quando o calor é detectado, entra na primeira fase do estresse, a fase de alarme. Você sente calor. Às vezes você sente sede, porque se colocando água para dentro você vai se resfriar. Se tiver frio, você treme. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, aumenta a temperatura corporal. E aí você, seu organismo, se há detectado o agente estressor, gerado uma resposta, equilibrou? Fase 2 do estresse, a fase de adaptação. Se está calor, seu organismo detecta, fase 1. Gera uma resposta inata, hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol. Cortisol na corrente sanguínea, noradrenalina, adrenalina, pupila dilata, sangue vai para a musculatura esquelética, pelos eriçam, falo de osso para entrar com osmose mesmo. Tudo preparando você para lutar ou para fugir. E aí você gera uma resposta adaptativa, fase 2. Tranquilamente, sua. Pequenas gotículas vão invadir a sua pele. Qualquer brisinha que bate, vento que bata, vai resfriar o seu organismo. Se isso for suficiente, acabou. Olha aí, zerou. O eixo do estresse, então, é altamente eficaz e importante. Gera uma resposta adaptativa a um agente estressor que se apresente a você. O problema é quando um agente estressor se apresenta, fase 1 detecta, fase 2 gera uma resposta adaptativa,
mas ela não consegue gerar uma resposta a contento. Ou seja, tá calor, gerou a resposta do suor, suou, mas continua com calor? Deu sede, bebeu água, continua com calor? Para você não morrer em hipertermia, esse é o nosso exemplo, agente estressor, calor, seu organismo então entra numa terceira fase de estresse, que é a fase crônica, que é quando todas as possíveis respostas adaptativas ao agente estressor detectado na fase 1 não surtiram efeito a contento. E aí você entra numa fase 2, que é a fase de estresse crônica. É quando o seu organismo, cansado de dar uma resposta adaptativa ao agente estressor, fica liberando cortisol igual a bombinha de cloro da piscina. E sempre que o cortisol é secretado na corrente sanguínea, seu sistema imunológico abaixa. São respostas antagônicas. Quando você entra na fase 3 de estresse, que é a fase crônica, essa sim é prejudicial para a sua saúde. Diminuir a tensão, você pode ter o seu tornozelo com facilidade, o sistema imunológico mais baixo, fica doente por qualquer besteira. É o que a gente chama no treinamento esportivo de overtraining. É um atleta de alto rendimento, por exemplo, que treinar para vôlei, alta competição. E aí tá com o nível de cortisol muito alto. Como é que eu faço? Pega uma gotinha de sangue, cara, olha no microscópio e detecta quantos milimols tem de cortisol. Se tiver muito acima, o cara tá em overtrain. Nessa hora eu pego um atleta e vou colocar ele para jogar beach ball. Dá uma semana para ele fazer só musculação de leve, tiro ele do campo, sei lá. CEOs da Ambev tem burnout, olha só. É a mesma coisa. Só que um pela estafa do trabalho, enfim, os dois, né? Só que um estafa o trabalho físico, o outro pode ser apenas mental. E aí é o ponto. O estresse pode chegar na fase 3 de cronicidade, sendo ele físico, calor, frio, treinamento, ou mental. Uma conta no banco segunda-feira para pagar e você não tem, seu organismo gera uma resposta de estresse, hipotálamo, hipófise, adrenal, pupila dilata, as mãos e pés suam para ter uma pegada melhor, os pelos eriçam para você parecer maior para o seu oponente, olha o seu gato, ele eriça os pelos, sempre no momento de estresse, com o seu Golden Retriever ficar perto dele. Tudo preparando você para sobreviver no mundo. Mas só uma conta no banco para pagar. Mas o seu organismo não sabe. A resposta que você forneceu é de luta ou fuga, é que você vai morrer. E esse é o ponto importante do nosso bate-papo aqui. Porque nós, seres humanos, somos os únicos que geramos uma fase 3 de estresse, a fase crônica. Nenhum outro bicho, a não ser que conviva com a gente, como o seu Golden, que corre atrás do rabo, arroia a mesa da sala, porque nós, conseguimos levar os outros animais no estresse crônico. Como a gente consegue fazer isso? Porque a gente foi amaldiçoado e abençoado pela autoconsciência. E a autoconsciência traz com você a consciência de que a sua vida é finita. Isso gera um estresse gigantesco. Mas eu não tenho nenhum problema com a morte. Porque você mora numa sociedade, você vive numa cultura, você faz parte de um vilarejo, você faz parte de uma tribo no qual afasta a morte longe de você. Nenhuma religião você morre, por exemplo. Reencarna, vai para o céu, nosso lar umbral, Valhalla. E nenhuma religião você morre. Isso não é coincidência. É uma estratégia da nossa sociedade de bicho humano, para conseguir suportar a tragédia da vida. Pegou a ideia? O estresse crônico é uma prerrogativa única dos humanos. Você pega as zebras passando na África, estão ali vovó, titia, o irmãozinho mais novo, o priminho mais velho, pastando. E eles avistam, então, 4 leões famintos no topo da colina. Eixo de estresse acionado. Pupila dilata, sangue eriça, pupila dilata, o sangue é para a musculatura esquelética, os pelos eriçam. Tudo preparando ela para lutar ou para fugir. Algumas zebras mais jovens vão para um lugar mais alto dali onde elas estão e dão coices no alto bem forte. Falam, pra quê? Coisa estúpida.
É para avisar o leão que ela é jovem e forte. Não adianta vir atrás de mim que eu posso dar um coice em você e até te morder. Pega a minha avó. Ah, mas isso é desumano. É desumano, ela é uma zebra, porra. Ela não é um humano. Ela não tem capacidade tão elegante como foi erigido por nós humanos de compaixão. A zebra, depois que foge, volta a pastar a 150 metros de distância da sua avó, do seu priminho mais novo, do seu tio velho manco, sendo devorado vivo pelos 4 ou 5 leões, enquanto ela passa tranquilamente. Porque o agente estressor da zebra não é o leão, mas é a fome dele. E foi suplantada a comer da minha avó. Se nós fôssemos as zebras, nós nos reuniríamos à noite em torno da fogueira, chamaríamos anciões zebrinos para discutir códigos éticos e morais com os anciões leoninos, construiríamos muros e cercas separando o território leonino do território zebrino, ofertaríamos zebras virgens para acalentar os deuses leoninos. Tudo isso é uma prerrogativa humana. Nós, humanos, por termos corpos fracos, desenvolvemos uma capacidade de diálogo e de interação com outros bichos humanos que nos abençoa e nos amaldiçoa com a consciência da finitude de nossa existência. Nosso corpo é finito, mesmo que nós nos imaginemos, ou semos mesmo, tanto faz, não importa, I don't care, infinitos. Se você é um ateu, a vida é mais simples. Morreu, acabou. Mas eu te pergunto, por que você está assistindo esse vídeo, tá ligado? Se a sua vida acaba daqui a no máximo 80 anos, pensando que você tem 20, né? O que te faz ter coragem de levantar da cama? Sacou a ideia? James Hillman vai chamar isso de ficções que curam. Eu chamo de ordenador de realidade. E vai ter outros nomes, cosmologias, teologias, sentidos da existência. O que faz você conseguir levantar da cama e não se acovardar perante a tragédia que é a vida? Agora, por exemplo, você pode morrer nesses próximos 5 segundos. Como você consegue suportar isso, cara? Como você consegue viver com tamanha ansiedade? Sacou a ideia? Uma zebra, um leão, o seu gatinho, o seu golden, nunca vai sacar isso. Porque perceba, qual é a nossa principal arma? Você não tem veneno, sua unha como garra, nada, você até quebra a unha e fica puto, tem que passar band-aid. Você, como mamífero, anda com o ventre aberto. Já viu outro mamífero andando assim? Só anda em 4 apoios, porque a gente se protege. Você é bem desengonçado andando em 2 patas. O cara mais rápido da nossa espécie corre 100 metros em menos de 10 segundos. É ridículo perto de um guepardo que alcança mais de 100 metros, 100 km por hora. Sua audição é uma bosta. Você perto do seu pincher, o seu olfato é horrível. Como é que você conseguiu estar no topo da cadeia alimentar, tendo um corpo tão fraco e tendo consciência que vai morrer, coisa que nenhum outro animal vai ter? Porque a gente desenvolveu uma arma impressionante, que é a antecipação de perigos. Nós, seres humanos, para conseguir suportar essa vida nessa selva que nós vivemos, nós antecipamos os perigos. E isso fez a gente estar no topo da cadeia alimentar. Hoje você não apenas corre ou foge de um leão, você coloca ele num círculo Vostok, bate com um negocinho, levanta a patinha, dá círculo e dança. Como é que você conseguiu isso, cara? Porque a gente inventa histórias.
Ernest Becker vai chamar de mentiras caracterológicas, mentiras do caráter. Mentiras para negar a morte, um livro dele clássico chamado A Negação da Morte. Porra, não entendi o que você está falando. Porra, é simples, cara. A gente nasceu com um eixo de estresse, que é igual a qualquer outro bicho. A barata tem, de forma bem mais tosca, mas tem o eixo de estresse. Ah, não tem. Assusta ela para ver se ela não vaza. Bate com o pé do lado dela, vê se ela fica assim, o que será que está acontecendo? Não, ela corre, ela avança em você. Você pensa que ela avança. E sempre que ela vai para cima de você, sobe em cima da cadeira. E ela sobrevive, né? Então, teoria da evolução. Esse desenvolvimento comportamental da barata, acionada pelo eixo do estresse, fez ela ser um dos animais mais fortes. Ou pelo menos do corpo que sobrevive ao mundo. Você, a partir dos 7 anos de idade, tem consciência que vai morrer. Ou que a morte existe, melhor. Nunca você tem 7 anos, você é o Superman. Nunca papai e mamãe, porque você precisa ainda comer sucrilhos e pedir Nutella no supermercado. Com 18, você percebe que vovô pode ir. Nunca você, nunca papai e mamãe. A partir dos 30, você já entende que papai e mamãe pode ir. Você ainda não, você tem um mundo pela frente. A partir dos 40, meu amigo, é só isso aqui, ó. Você pode acentuar a tua queda ou minimizar, mas nunca vai subir. A partir dos 40 anos de idade, você tem noção de que você é o próximo da lista. Volta a mesma pergunta. Por que você não se acovarda e fica no canto da sala? Porque você escolheu um sentido de existência. Você escolheu alguma coisa que afasta a morte de você. Você escolheu uma ilusão para viver. Não, sou ateu. Perfeitamente. Você escolheu a ciência para dar sentido para a sua vida. A ciência não produz crença, não? Pode comer clara de ovo, agora não pode comer clara de ovo, pode comer gema, agora pode comer os dois. Jejum intermitente. Se você está em novembro de 2018, meu amigo, está na moda. Jejum intermitente. Você, a partir das 22 horas, você não come mais nada, vai comer só depois, a 1 da tarde, por isso que aumenta o hormônio GH, para você ter mais massa muscular e blá, blá, blá. Até isso ser desbancado no próximo Congresso Científico de Fisiologia. Conseguiram inventar e fazer você acreditar que quem corre 3 vezes por semana, meia hora, vive mais. Da onde tiraram isso, cara? Conseguiram fazer você acreditar, a ciência, hein? Que magro vive mais que gordo. Ah, mas isso aí tem uma tabela de Excel que mostra. E se você é um pontinho fora da curva de Gauss? Quem te garante que você não é o magro que vai morrer antes dos 35? Você não tem certeza disso. E na verdade, se não te explicar isso, eu vou te explicar. A ciência não prova nada, tá? A ciência demonstra a possibilidade do que está sendo estudado naquele momento, talvez voltar, quiçá, a vir a acontecer de novo nas condições normais, temperatura e pressão. Todo artigo científico tem um pezinho de probabilidade do que está sendo escrito ali. Isso é uma grande besteira. Que se a ciência comprovasse algo, ela deixaria de ser ciência e se transformaria em religião ou filosofia. Os seres humanos inventaram aí 5 formas de pensar e dar sentido para a vida. Filosofias, religiões, a arte. A arte é um sentido de vida. A ciência é a mais tosca, tem uns 400, 600 anos aí. Senso comum, os mitos. Claro que eles se misturam a mitos religiosos, filosofias religiosas, ciência da religião. Mas certeza mesmo, você só tem que a morte existe. Né? Colocar a cabeça no travesseiro, certeza. Certeza igual homem, igual mulher mesmo, assim, entende? É que você vai morrer. No mínimo esse corpo físico, tá certo? Ele não é eterno. A alma sobrevive, beleza. É outra aula, a gente vai falar de teologia. Aqui, ciência da religião, certeza que você tem que vai morrer. Como é você não se acovarda? Volta a fazer a pergunta. Bom, a natureza, o Papai do Céu, Charles Darwin, as Pleiades, sei lá qual setor que você acredita do conhecimento humano que forneceu a vida para você, possibilitou você ter uma resposta inata para não morrer de qualquer besteira. Resposta de luta ou fuga.
Eixo do estresse, hipotálamo, hipófise-adrenal, cortisol, mantém tenso. O problema é que nós, seres humanos, como compreendemos que vamos morrer, em alguns momentos, as ilusões erigidas, bem com o tio, as formas de compreender o mundo construídas, as teologias, filosofias, religiões, portanto, falham na educação de mostrar para você que você é eterno. E aí você entra num quadro de estresse crônico. Um dos primeiros sinais é a ansiedade. Um segundo, né? O primeiro é ficar falta de concentração, faz milhões de coisas ao mesmo tempo e não acaba nada, e acaba sendo um valor do mundo moderno, é multitasking. Isso é horrível para a natureza. No segundo momento, quando o seu organismo já tentou dar todas as respostas possíveis por agente estressor que você está imaginando acontecer, e o pior, às vezes você nem sabe o que está causando o eixo de estresse acionar em você. A ansiedade é isso, o medo por algo que você não sabe qual é. E aí o que acontece? Lê Freud. Você pode começar a lavar a mão igual um louco. Você não sabe por quê. Você começa a andar pisando só no branco. Você desenvolve uma viagem de só sair pela mesma porta que entrou. E se não fizer isso, você não consegue viver. Olha só! Vai ler Freud, meu amigo. Tiozinho já pensou nisso. O que eu quero dizer com isso? Há um mundo gigante que atravessa você. E você produz, mas na 99% das vezes você escolhe uma forma de vida que outros já fizeram. Sou católico, apostólico romano. É uma forma de explicar o mundo que outras pessoas elegiram e mantêm hoje. É uma luta manter o cristianismo vivo, hein? Budismo, islamismo, ateu científico, né? Sua religião é a ciência. Mas eu não quero ter nenhuma ilusão na minha vida, eu quero viver sem nenhuma ilusão. Eu vou te explicar como a gente chama a pessoa que não tem ilusão na nossa vida. Eu pego um ratinho, tá? No laboratório de fisiologia, no laboratório de treinamento esportivo, para a gente entender as fases do estresse. Pega um ratinho e joga ele num balde com água. Para quê? Para a gente estudar as fases do estresse no rato. Para quê? Para montar um hit depois para você, ô doente. Joga o rato no balde. Fase 1 do estresse. Qual é? Fase de alarme. Ele percebe que vai morrer afogado. Desespero. Fase 2. Ele cria uma estratégia para sair. A fase de adaptação. Ele pode tentar subir no balde. Ele pode tomar impulso no balde. O rato não é burro, o rato é rato. Mas eu não deixo. Eu deixo a água mais baixa, passo vaselina em volta. E se ele for muito guerreiro, muito pink cérebro, eu dou um totozinho ainda nele, se ele conseguir chegar na borda. Pra quê? Pra levar ele pra fase 3 do estresse. Qual que é a fase 3 do estresse mesmo? É a fase crônica. Quando todas as respostas possíveis e imaginadas que você tentou para afastar o agente estressor, no caso, quase afogamento, não deram certo. O que acontece? Blu, 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 blu. O rato para da resposta para o agente estressor. Eu pego o rato, tiro ele, põe na gaiola, dou 3 a 4 minutos e repito, porque são 6 séries. Eu também posso pegar um rato e colocar numa placa da choque. Prendo as patinhas dele numa placa da choque. Fase 1 do estresse. Alarme. Ele detecta que está tomando choque. E aí a fase é autônoma, né? É involuntária. Ele tenta arrancar as patinhas da cama, mas não consegue, está preso. Fase 2 do estresse. Tenta imaginar quando vai ter o choque. Ele tenta sacar quando vai ser o choque. Se o choque tem um tempo certinho, a cada 40 segundos, ele salta. Mas eu dou o choque randômico, para ele não conseguir gerar uma resposta adaptativa a contento, sacou? Para quê? Para levar ele na fase 3 do estresse. Qual que é? A fase crônica. O que acontece com o ratinho que toma choque na fase crônica? Eu solto o rato, ele continua tomando choque livre. Por quê? É burro? Não. Porque ele tentou, seu organismo biopsicossocial, pegou a ideia? Tentou todas as possíveis respostas adaptativas ao agente estressor choque e não conseguiu resposta a contento. Nessa hora,
ele para. Em humanos nós chamamos isso de depressão. Que é quando todas as possíveis respostas adaptativas a um agente estressor que você está imaginando existir não deram resposta. Pode durar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, 10. I don't know. Mas nesse momento, o bicho-homem vai continuar tomando choque, sendo transpassado por um agente estressor que ele tentou a resposta e não conseguiu, livre. Fica no cantinho da sala, fica no quarto escuro coberto. A vida deixou de fazer sentido para ele. Leia-se. Todas as formas socialmente construídas para dar sentido para a população, dar sentido para um coletivo de pessoas, coletivo dá muito margem que eu estudei Marx, né? Dar sentido para um conjunto, né? Uma população, uma tribo, não faz mais sentido. Bom, mas daí o que ele faz? Bom, a nossa sociedade dá fluoxetina com antipsicótico 3 vezes por dia, durante 30 dias. Você volta para o psiquiatra e ele vai dosar para ver como é que você está. Imagine um índio com 18 anos que há por gerações dança em torno da fogueira na lua cheia de maio, sei lá, estou viajando, para melhorar a colheita. Fazem isso. Tataravô fez isso, é cultural. Chegou um engenheiro agrônomo na aldeia, fala assim, ô maluco, chega aí. Nada a ver esse baradã sair em torno da fogueira para chover, tá ligado? As chuvas se formam pela condensação das águas. Daí ele chama Maju para explicar o El Ninho. O que está acontecendo, Beto? O que tem a ver essa ideia, essa metáfora? É para te mostrar que o índio cresceu com uma forma de enxergar o mundo, um sentido de vida, uma cosmologia, um ordenador de realidade. E ele é confrontado agora com outro ordenador de realidade, que é o da ciência do engenheiro agrônomo, que mostra para ele uma outra forma de explicar a vida, no caso, a chuva. Esse índio tem 3 possibilidades. A primeira é matar um engenheiro, e com ele o ordenador de realidade chegou com ele. Isso é bastante comum, tá? Tranquilamente. Eu mato você, porque a sua forma de enxergar o mundo atrapalha a minha e contamina a minha população, a minha civilização, os meus entre os iguais. Há uma segunda possibilidade, ele abandonar a tradição dele, dançar em torno da fogueira, e adotar do engenheiro agrônomo, porque faz mais sentido, é científico, né? É do homem branco. Eu tô te falando isso e você ainda acha, você percebe ainda que o engenheiro agrônomo tem uma explicação mais verdadeira do que o do índio. Então não é? Não é verdade? Por quê? Porque tu foi criado para pensar, estúpido, igual um cientista. Por que a do índio está errado? Por que a do índio o pensamento é selvagem? Ele tem uma terceira possibilidade, o índio, que nós brasileiros latino-americanos somos geniais nisso. Eu pego a explicação da tradição, eu pego a explicação do engenheiro agrônomo junto e formo uma terceira explicação. Sei lá. E dançar em torno da fogueira na segunda lua cheia, na lua cheia de maio possibilita a condensação dos rios, porque bate mais vento, sei lá. Eu pego o catolicismo popular de um seringueiro negro analfabeto do norte do Brasil, que se encontrou com outro ordenador de realidade, que não é o catolicismo popular, mas o xamanismo peruano da floresta amazônica, junto, e forma o Santo Daime. Ah! Pegadinha do malandro? Não. Eu pego uma forma de ordenar a realidade, que é do catolicismo popular, junto com outro ordenador de realidade, que é dos índios amazônicos, junto, e formo uma religião, Santo Daime. Eu pego o hinduísmo e pego o catolicismo popular junto, formo o espiritismo. Pegou a ideia? Minha pergunta é, qual que é o seu ordenador de realidade? Como é que você explica a sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Um curso de formação para professores de yoga é a introdução a um novo ordenador de realidade. Alguém entra não sabendo o que é chakra e sai acreditando em prana.
Tá pegando a ideia, maluco? Ou tu acha que prana nasceu em você a priori? Você nasceu com a ideia de prana, de kundalini, nadis, chakra, ou chakra, se você quiser aprender o sânscrito agora no curso online. Não, tudo isso é produzido pela sociedade que está inserido. Você é um nada. Sou uma folha em branco? Não. Você nasceu com alguns programinhas, sabe? Você sabe, se eu pegar um bebê humano, recém-nascido, jogar dentro da piscina, vai morrer afogado. Mas morrer afogado assim, ó. Gesto natatório é inato. Respirar, inato. Sugar, inato. Só colocar um seio do lado da bochechinha do bebê, ele vira e suga. Inato. Há alguns programinhas inatos, mas não dão conta de tornar você um ser humano. Se eu pegar um bebê e fizer ele crescer junto com lobos, ele vai correr em 4 apoios, ir vai na lua cheia e comer carne crua. Não é uma suposição, isso já aconteceu algumas vezes na história humana. Você é humano porque você conviveu com seres humanos. E aí você absorve, vou te amarrar a ideia, o ordenador de realidade do ser humano. Peguei a ideia, mas não consigo explicar ainda. Beleza, tudo bem, não tem problema. Mas é simples. Alguém sem nenhuma ilusão para viver é um desiludido. Na nossa sociedade, toma fluoxetina com antipsicótico 3 vezes por semana. Às vezes por dia. Há vários níveis de depressão. Um nível mais forte, no qual você tem que ir no psiquiatra mesmo, é quando você pensa em abreviar a sua própria existência e escreve as formas disso acontecer. Nesse momento, não dá para trocar ideia com terapeuta holístico, terapeuta junguiano, terapeuta... Tem que ir no psiquiatra. Tomar remédio. Tá dodói. Igual o joelho inflamado que jogou futebol, tá dodói. Tem que tomar remédio. Tem que tomar cataflã. Tem que tomar um remedinho que vai repor alguns níveis de neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina e dopamina, por exemplo. Dentre outros. Tá? Alguém em nossa sociedade que não conseguiu adotar, ou ser adotado, nenhuma forma explicativa do mundo, da realidade, morre. Ou se mata. Você precisa de um ordenador de realidade, senão você não consegue suportar a tragédia, o peso que é viver sabendo que vai morrer, mas não quando. O yoga é um ordenador de realidade. Sacou? A meditação pode te ajudar nisso? Muito. 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 Tem uma outra aula no qual eu falo só da meditação. Aqui eu queria explicar para você o quão é importante você adotar uma forma ilusória de vida, uma ficção para curar, um ordenador de realidade, uma cosmologia. Escolhe o seu. Ou constrói o seu. Sacou? Alguns professores de yoga no Brasil desenvolveram o seu. Não vou falar porque não importa. Mas yoga terapia, walking love e swastika é um ordenador de realidade construído por brasileiros. Qual que é o seu ordenador de realidade? Porque se você não tem nenhum, é melhor você encontrar uma ilusão ou construir ela. Como que eu sei que estou construindo uma ilusão? É simples. É só você ver todo mundo te batendo. Se você tiver o topete de construir um ordenador novo de realidade para o mundo, só seu, pode esperar que as pessoas vão te bater. Como assim? Existem vários ordenadores de realidade legitimados pela sociedade. O cristianismo é mais óbvio nosso, na sociedade brasileira. O yoga é um, que está tentando se legitimar na sociedade brasileira. Não é coincidência que a Igreja Universal bate no yoga. Como assim ele bate? Vai virar site da Igreja Universal, diz assim, olha,
quem é da Assembleia de Deus aqui não pode, da Igreja Universal, desculpa, não pode praticar yoga. Por quê? E aí são três premissas geniais, né, do Edir Macedo. Porque yoga, a base do yoga é meditar. Eu falei, porra, maluco, pastor é genial, cara. Tem maluco que eu conheço, tem 10 anos de formado, é professor, não entendeu? Dá aula de yoga e meditação? Edir Macedo falou, não, yoga é meditar. Eu falei, porra, meu malandro, é o cara, brother. E meditar, ele continua, é manter a mente vazia. Uma meia-verdade. E você que fez primeira comunhão, é crismado. Mente vazia, o quê? A oficina do demo, maluco. Entendeu? Então, se você é de Jesus, não pode fazer yoga. O que tem a ver isso, Beto? Tem a ver que o yoga é um ordenador de realidade. E todos os ordenadores de realidade que a gente existe, né, que chega na nossa sociedade, ou é construído por ela vai competir com outras. O protestantismo tem uma forma de ver o mundo, cristianismo, catolicismo tem uma forma de ver o mundo. Leem o mesmo livro, mas são duas formas diferentes de ver o mundo. Teologia da prosperidade e teologia da caridade. O islamismo é uma forma de ver o mundo. Está crescendo, hein? Está crescendo. E essas formas de ver o mundo é o índio sendo confrontado com o engenheiro agrônomo. Sacou? Tira o engenheiro agrônomo, coloca o pastor evangélico, coloca o padre. Coloca você, maluco, professor de yoga. É uma outra forma de ordenar a realidade. Amarro dizendo o seguinte, o yoga não quer acabar com a ilusão da vida. Maya não é para ser extinguido, louco. Maya é ilusão, santo, para quem não é do yoga. O yoga quer acabar com a ignorância, a vidya. A vidya é mãe de 4 comportamentos nefastos para a vida que aumentam os vrits, o turbilhão da mente, que é por isso que você medita. O apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho. Comportamentos ignorantes faz você viver mais apegado, mais aversivo, mais medroso perante a vida, mais orgulhoso, com uma falsa identidade de si mesmo. Isso produz o maior turbilhão da mente, você fica mais ignorante, mais em avidya, mais apegado, aversivo, medroso, é um ciclo vicioso, é o ciclo de samsara, você quer vazar daí. E o yoga? É o caminho para sair. O yoga então não quer acabar com a ilusão da vida, o yoga quer fazer você perceber qual é a ilusão que você adotou, ou foi adotado 99% das vezes, por uma ilusão. E aí você, a cada prática de yoga, cada prática de meditação, portanto, você volta esse ritual com um conhecimento um pouco melhor sobre si mesmo, chama Viveka isso, discernimento espiritual. E a cada prática de yoga, cada prática meditativa, cada viveka vivenciada a partir de um samadhi, essa experiência no qual o turbilhão da mente cessa, e você tem um vislumbre de quem você é realmente, você vai percebendo então qual a ilusão que você adotou para viver. Porque viver sem ilusão não dá. Não dá. Finalizo comparando você com um gato. Um gato não precisa de uma ilusão para viver. O gato já nasce sendo. O gato já sabe quando nasce andar, correr. Você demorou 1 ano para aprender a andar. Isso porque você olhou outro humano, senão você tava nada. Você ia sendo cobra, você rastejava, louco. Olha como tu é fraco. Olha como tu é um nada. Tá entendendo o que eu quero dizer? São os outros que fazem você ir sendo. Até quando? Até o final da vida, louco. Os mais otimistas dizem que aos 80 a gente percebe o que é a vida e aí falta mais 20 só. Um gato já nasce sabendo fazer tudo que o gato precisa para sobreviver. Você pega um gato recém-nascido, nem abriu o olhinho, coloca do lado de um bebê recém-nascido que nem abriu o olhinho. Vazamos, voltamos 20 dias depois, 21, que é um número cabalístico. Quem está vivo? É o rato, é o gato, ou o rato também. Pode ter comido o bebê. Você, bebê, no máximo virou para o lado, você não morreu de vômito. Engoliu o próprio vômito. Em compensação, um gato nunca vai poder, no meio da sua vida, falar assim, porra, cansado de viver de gato, hein, brother?
cansado, meu, tô estressado de gato aí. É o seguinte, tomei uma decisão, a partir de hoje, vida de elefante. Vou viver como um elefante, cara. Elefante que é o bicho. Ele não tem essa possibilidade. Você tem. Por você nascer um nada, você pode ser tudo. E aí voltamos para a pergunta: o que você quer ser? O que você adotou para ser? Ou foi adotado? Provavelmente você foi adotado. Né? Você adotou alguma forma de vida. É o índio que dançou da fogueira. Está na hora já de você acordar para isso. E perceber, não viver sem ilusão, senão você abrevia a existência. Mas é qual ilusão que você quer adotar para viver? O yoga te possibilita isso. Ah, mas será que eu posso ser qualquer coisa mesmo? Se você ler Aristóteles, não. Se você for ler Sartre ou Nietzsche, sim. Qual que você quer adotar? Sacou? Ah, mas tem a verdade! Adota uma ilusão que você vai encontrar a verdade que você quiser. Qual que primeiro você tem que entender você adotou? E a segunda, quer continuar com ela? Tá de boa? Tá legal nela? Se não, o tálamo, hipófise, adrenal, cortisol, o tempo todo, sempre com agente estressor, cruza sua mente, imaginado ou existe, real. Você pode então entrar em estresse crônico e ansiedade, em depressão, quando todas as possibilidades de dar sentido para sua vida se esgotaram. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor? Busque ajuda profissional. Se quiserem conversar comigo um pouco mais, Facebook, Twitter e no meu site, yocontemporâneo.com. Tenho também podcasts totalmente gratuitos. Você pode acessar no SoundCloud, também no Spotify, Yoga Contemporâneo. Forte abraço, meus amigos. Até mais.